pessoal, vamos agora conjugar aqui, ó. Vamos ver. Olá, pessoal. Meu nome é Emílio Lopes, sou professor de língua portuguesa. Vamos começar uma aula aqui sobre tempos verbais, né? E modos verbais, mais especificamente aqui o modo verbal indicativo. Lembrando que existem 3 modos verbais: o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O indicativo vai indicar uma certeza, né? O verbo vai indicar uma certeza do que vai acontecer, ou já aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo. Temos o imperativo, que é uma ordem, súplica ou um pedido. Temos o subjuntivo, que é o modo verbal que vai indicar uma dúvida. E a gente vai ver cada um desses aí passo a passo. Hoje a aula é mais especificamente aqui sobre o modo indicativo. Então, vamos ver aqui o verbo, as conjugações no modo indicativo. Primeiramente, vamos relembrar aqui o que é o verbo, né? Então, o verbo é a classe de palavras que apresenta uma ação, estado de saúde, estado de ânimo, fenômenos da natureza. Exemplo: João corre muito de bicicleta. Então, a gente tem aqui o verbo corre, né? No presente do indicativo. Então, corre é um verbo e ele está indicando uma ação de correr. Então, o que indica ação é verbo. Corre, portanto, é verbo. Duvalito Júnior está febril. Esse verbo estar vai apontar para o estado de saúde febril. Então, tudo que vai apontar para o estado de saúde é um verbo. Marieta Augustina está triste. Então aqui já é mais um estado de ânimo. Tristeza não é o estado de saúde, né? Pode ser consequência de uma saúde, né, emocional que não esteja muito boa. Então, está é um verbo também. Hoje o dia amanheceu chuvoso. Então esse amanheceu vai apontar para o modo como está o tempo, que é chuvoso. Então amanheceu também é um verbo. Aponta para um fenômeno da natureza, que é estar chuvoso. Aí vamos contextualizar aqui o assunto, né? Para que fique mais fácil o entendimento do modo indicativo. Então a gente tem aqui. Vamos ler um pequeno texto. As mulheres são mais da metade da população, mas ocupam menos de 10% dos cargos políticos. Neste ano serão realizadas eleições municipais. Mulheres, participem mais da política e façam a diferença na vida de sua cidade. Aqui, pessoal, a gente vê aqui os tempos verbais, né, e modos verbais aqui nesse texto. Então fala aqui, ó, no trecho, uma forma verbal expressa algo que ocorreria depois do tempo em que foi produzido o anúncio. Qual é ela? Em que tempo está flexionada? Então é o seguinte, no momento do anúncio foi falado isso aqui, o momento da fala. Foi falado isso aqui, mas o que viria a acontecer após essa fala aqui? Então, as mulheres são mais da metade da população, mas ocupam menos de 10% dos cargos políticos. Neste ano serão realizadas eleições municipais. Então, neste ano, né, no ano em que foi publicado esse anúncio aqui, após esse anúncio, iriam ocorrer eleições municipais. Então, a forma verbal serão realizadas, né, que é uma locução verbal, é que vai expressar o que ocorreria depois do tempo em que esse anúncio foi publicado. Então, serão realizadas é a forma verbal que ele está perguntando.
Qual é ela, né? Que essa aqui é a forma verbal. E em que tempo o verbo está flexionado. Então o verbo está flexionado no futuro, né? No caso a gente vai depois aprender melhor isso aqui, que é no futuro do indicativo. Por que indicativo? O indicativo ele expressa uma certeza. Então quando a gente fala assim, serão realizadas, a gente está dando uma certeza de que as eleições municipais vão ser realizadas. Então, por ser uma certeza, a gente está falando do modo verbal indicativo. E no caso serão realizadas, futuro, né? Futuro do indicativo. A gente tem aqui, ó. Qual é o convite feito às mulheres? Qual é o modo verbal usado para isso? Então, o convite feito é esse aqui, ó. Mulheres, participem da política e façam a diferença. Participem da política e façam a diferença. Qual é o modo verbal utilizado para isso? Pessoal, participem e façam isso aqui é o modo imperativo. Modo verbal imperativo. Pois trata-se de uma ordem, né, que foi dada às mulheres. Participem, façam. Isso é uma ordem, então é imperativo. O modo verbal que indica a ordem, né? Com exceção do último período. Esse aqui é o último período. Com exceção do último período, que é esse aqui. As formas verbais expressam hipótese, certeza, pedido ou ordem. Então, pessoal, expressa uma certeza, né? As formas verbais que ele está falando é essa aqui, ó. São, ocupam, serão realizadas. São essas formas verbais aqui. São as formas verbais referidas. São, ocupam, serão realizadas. Essas formas verbais estão no modo indicativo. Vou arrumar aqui esse desenho, né? Que aqui a gente corrige ao vivo, né? Então vamos aqui. Então vamos continuar aqui nossa aula, feitas as correções aqui no Word. Então a gente tem aqui, ó, então a gente respondeu aqui esse pequeno texto só para a gente contextualizar o modo imperativo, e a gente falou um pouquinho do modo imperativo e falou um pouquinho do modo indicativo. Esta aula é específica de
modo verbal indicativo. Nas próximas aulas eu vou gravar o modo verbal imperativo e o subjuntivo. Vamos aqui continuar. Vou só relembrar aqui para vocês, porque quando a gente fala de verbos, a gente tem que falar do radical, que é a parte do verbo que sempre se repete ao fazermos a conjugação de um verbo, né, qualquer. Desde que seja um verbo regular. Por quê? Porque quando o verbo é irregular, o radical ele varia. O radical também contém o sentido básico da palavra. A partir do radical podemos formar novas palavras. Exemplo. E o radical não existe só nos verbos, existem também nas palavras em geral. Por exemplo, livro. O radical é livre, vai até a letra R. E a partir dessa palavra a gente pode formar outras palavras. Ó. Livraria, livreiro. Cantar, por exemplo, que é um verbo. A partir do radical cante, né? A gente pode formar outras palavras. Ó. Canto, cantor. Então a gente tem aqui, ó. Exemplo, cantar. O radical é cante. Porque é a parte que vai sempre se repetir. A gente vai derivar, formar outras palavras e esse radical sempre vai permanecer. Recorrer. O radical vai até aqui, porque a gente pode formar outras palavras, como por exemplo, recorrência, recorrente. E o radical vai sempre estar ali, né? Mesmo a gente formando outras palavras, como por exemplo aqui, né? Que eu falei antes. Recorrência, recorrente. Então, a gente cria novas palavras, mas o radical permanece. Fica como estava, na palavra original, que é recorrer. Repartir, né? Aí o radical é reparte. Por quê? Porque quando a gente forma outras palavras, esse radical continua existindo e não tem variação e não muda. Por exemplo, repartição. Então a gente criou outra palavra a partir da palavra repartir e o radical é a parte que não varia, repartição. Os verbos irregulares podem ter uma ou mais formas com variações em sua conjugação do padrão dos outros verbos. Os verbos regulares, por sua vez, são aqueles que não apresentam variação em sua estrutura, mantendo o radical. Então, os regulares, o radical, quando a gente conjuga os verbos, o radical fica sempre o mesmo. Os verbos irregulares, o radical vai variar. Não vai se manter o mesmo. E as desinências, né? Com o padrão em todas as suas conjugações. Então, tem que ser em todas as conjugações. Se a gente estiver conjugando um verbo e a pessoa do discurso, naquela determinada pessoa, o verbo variar o radical, então significa que ele não é um verbo regular, é um verbo irregular. A gente vai ver vários exemplos aqui mais na frente. Então, quando tem variação do radical, a gente fala que o verbo é irregular. E quando não tem variação no radical, o verbo é regular. A gente vai ver isso na prática aqui. Por exemplo, um exemplo de verbo regular é o verbo irregular, né? Um exemplo de verbo irregular é o verbo querer, no presente do subjuntivo, porque quando a gente conjuga o verbo querer, no presente do subjuntivo fica assim, ó, que eu queira, né? Então o radical é esse aqui, ó, quer. Mas quando a gente começa a conjugar, a gente já vê que esse radical quer desapareceu, sumiu. O que foi que apareceu no lugar? Foi esse aqui, ó, queira, que tu queiras, que ela queira, que nós queiramos, que vós queirais, que eles queiram. Então o radical aqui simplesmente sumiu. O radical é quer. E não tem quer aqui em nenhuma dessas conjugações aqui. Por isso que esse aqui é um verbo irregular. O verbo querer. O verbo querer é um verbo irregular. Vamos ver outras conjugações aqui. E agora a gente vai entrar nas conjugações do modo indicativo em todos os tempos aqui do indicativo.
Então, as terminações verbais são denominadas desinências. Elas podem indicar a pessoa do discurso, que é a primeira pessoa, a segunda ou terceira, pode indicar o número, se é singular ou plural, pode indicar o modo, que o modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, e pode indicar também o tempo, pode ser presente, passado ou futuro do verbo. Um exemplo: conversaríamos sobre o assunto se não estivéssemos tão nervosos. Então, isso aqui, o tempo verbal, conversaríamos, é um tempo verbal futuro do pretérito, né? E qual é o modo desse verbo? É o modo indicativo. E qual é a pessoa do discurso? É a primeira pessoa do plural. Que a primeira pessoa do plural é nós. Então a gente vai ver um monte de conjugações aqui e a gente vai entender melhor isso aqui. Então vamos aqui no modo indicativo e nos tempos verbais, que esse modo nos apresenta. Então, a gente tem aqui o presente do indicativo, o tempo verbal presente. O que significa? Significa que ele expressa um fato que ocorre no momento em que se fala, no momento da fala. Alguém está falando, então naquele momento que a pessoa está falando, é o momento que está acontecendo a ação. Então, olha só, o dia está nublado. No dia em que a pessoa falou, né? O fato estava ocorrendo, naquele momento da fala. Por exemplo, se eu falar, hoje o dia está nublado. Então, qual é o momento da fala? É hoje, né? Que é dia 9 de maio. Expressa um fato que ocorre, que sempre ocorre, que sempre acontece, ou uma ação habitual. Expressa um fato que sempre acontece ou uma ação habitual. Então, por exemplo, eu corro todos os dias na esteira da academia. Então, esse corro aqui é um fato que habitual, né? Uma coisa que sempre acontece. E também pode indicar uma ação, ações permanentes, ou dadas como verdades universais. Então, uma ação que sempre está permanente, sempre acontecendo, ou então uma verdade universal, por exemplo. A Terra gira em torno do Sol. Então, esse giro aqui é uma ação, além de ser permanente, ela também é uma verdade universal. O que seria uma verdade universal? Coisas que são indiscutíveis. Por serem já comprovadas, então ninguém discute o assunto. Então, vamos aqui, ó. Primeira conjugação. Lembrando que a primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Cantar, pular, dançar, falar. Então vamos usar aqui um exemplo do verbo cantar. Então como que seria a conjugação no presente do indicativo? Então fica assim: eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O que está de vermelho aqui, né? São as desinências. Desinência, número pessoal, e desinência, modo temporal. Então, todos os verbos que terminam em amos, né? A gente já sabe que esse verbo é no presente. Qual é a pessoa? Nós. Toda vez que o verbo terminar em ais, né? Sendo conjugado, ais, a gente sabe qual é a pessoa? Vós. E em que tempo verbal que está? Presente e o modo indicativo. Todo verbo que termina em am, então a gente sabe que está na terceira pessoa do plural. E qual é o tempo verbal? Presente, o modo indicativo. Por exemplo, eles jantam. Jantam, termina em am, a desinência, então a gente já sabe que está no presente indicativo. Então, na segunda conjugação, os verbos terminados em AR, correr, recorrer, fazer, dizer.
a segunda conjugação. Então, por exemplo, no presente do indicativo, como que a gente conjuga esse verbo? Eu recorro, tu recorres, ele ou ela recorre, nós recorremos, vós recorreis, eles recorrem. Toda vez que um verbo que termina em ER, na hora que você conjugar, por exemplo, se fosse assim, vós, se for o verbo dizer, por exemplo, vou colocar aqui. Então, se você falar assim, ó, dizeis a verdade. Aí eu pergunto para você, qual é a pessoa do discurso? Se perguntar assim, em qual tempo verbal que está? Tempo verbal. Qual é? E se perguntar assim, modo verbal. Como que a gente responderia isso? Dizeis a verdade. Aí você não sabe quem é que está dizendo, mas pela terminação aqui, ó, eis, né? Por essa terminação agora que você vai saber dizer facilmente. Você vai dizer, dizeis, né? Isso aqui é a desinência. Número pessoal, modo temporal. Então, como termina aqui, ó, igualzinho essa desinência aqui, ó, vós recorreis. Então, eu já posso dizer que a pessoa do discurso aqui é vós. Porque essa aqui, ó, tá igualzinho. Vós recorreis, vós dizeis. Aí eu posso dizer que a pessoa é vós, né? Eu posso dizer qual é o tempo verbal? É o presente do indicativo. E qual é o modo verbal? O modo verbal é indicativo. E o tempo verbal é presente. Como que eu descobri tudo isso? Simplesmente pela terminação do verbo aqui, ó. Dizeis a verdade. Opa, dizeis é igual vós recorreis, a desinência é a mesma. Eis, e aqui é eis. Por isso eu deduzi qual é a pessoa do discurso que é vós, eu deduzi qual é o tempo verbal que é o presente, e deduzi qual é o modo verbal que é indicativo. Por exemplo, aqui, eu reparto, né? Falando, a gente se referindo aqui à terceira conjugação dos verbos terminados em AR. Os verbos terminados em IR, desculpa aqui não. Terminados em IR, que é a terceira conjugação. Então a gente tem aqui, eu reparto, tu repartes, ele reparte. Nós repartimos, vós repartis, eles ou elas repartem. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui só para a gente... Vamos supor que... repartir... Ó, distrair, vamos ver um verbo melhor aqui. Repartir, né? Vamos colocar o verbo partir, então. Partis bem o pão, né? Aí a gente vê que tem uma desinência aqui, ó. Igualzinha essa desinência aqui, ó, do repartis. Então, pela desinência que é igual, eu posso dizer que isso aqui, ó, a pessoa do discurso aqui qual é? Vós. Posso dizer que está no presente, no tempo presente e no modo indicativo. Posso dizer tudo isso.
Baseado em quê? Que só por essa desinência eu descobri qual é a pessoa do discurso, qual é o tempo verbal e qual é o modo verbal. Porque é a mesma desinência aqui de partis, né? Por exemplo, se falar assim... Então a gente vai ver essa tabela aqui toda aqui, ó. O pretérito perfeito do indicativo, ele vai expressar um fato que já ocorreu e está perfeitamente acabado. Ou seja, uma ação que começou e terminou, foi concluída. Então, olha só, eu pesquei no rio, ou seja, eu comecei a pescar, terminei de pescar e fui embora. Eu concluí a minha ação de pescar. Então, o pretérito perfeito. Então, a gente tem aqui, ó, eu cantei, conjugando o verbo cantar. Tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles, elas cantaram. E a gente tem aqui, ó, segunda conjugação, verbo terminado em ER, que é o verbo recorrer. Eu recorri, tu recorrestes, ele recorreu, nós recorremos, vós recorrestes, eles, elas recorreram. Então a gente percebe aqui, ó, as desinências, né? Qual é o radical? O radical é aqui, ó. É a parte que não vai variar. Esse recorre, terminando aqui nos dois R's. Você vê que não varia. Então, como é o nome disso aqui? A parte do verbo que quando a gente está conjugando ela não varia. A gente chama de radical. Bom, eu reparti, tu repartiste, ela repartiu, nós repartimos, vós repartistes, eles repartiram. A gente vai ver aqui um pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito vai expressar um fato que aconteceu no passado com frequência, de forma contínua. Exemplo, eu corria na esteira da academia. Então, esse corria significa que essa ação não terminou. Por isso que é imperfeito, uma ação que ficava acontecendo no passado e não terminava nunca. Então, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantavas, eles cantavam. Eu recorria, tu recorrias, ele recorria, nós recorríamos, vós recorrias, eles recorriam. Eu repartia, tu repartias, ele repartia, nós repartíamos, vós repartias, eles repartiam. Com relação a esse pretérito imperfeito, que é uma ação que estava acontecendo no passado e não foi concluída, a gente vai ver aqui, ó, vou colocar um exemplo bem claro aqui, para vocês perceberem como que acontece. Olha só. Se você falar assim, ó, colocar uns exemplos aqui. Em janeiro de 2020, eu fazia o curso de espanhol. Por que eu tenho que colocar o verbo no pretérito imperfeito? Porque eu não concluí esse curso, eu estava fazendo o curso de espanhol. Aí se eu colocar assim, em junho de 2020, eu fazia o curso de espanhol, então eu estava fazendo, né? Mas vamos ver os tempos compostos depois. Eu fazia o curso de espanhol. Então aqui em dezembro de 2020, em dezembro de 2020 eu finalizei o curso de espanhol. Ou seja, por isso que em janeiro eu estava fazendo o curso de espanhol e em junho eu fazia o curso de espanhol, ainda continuava fazendo. Eu só finalizei em dezembro de 2020. Por isso que é uma ação que não foi acabada. Você começou a fazer o curso em janeiro, continuou fazendo o curso em junho, agosto, setembro, outubro. E aí, finalizei o curso de espanhol em dezembro de 2020. Então aqui sim, ó, que é o próximo tempo que a gente vai ver. Finalizei é o
é o pretérito perfeito. Por quê? Porque o pretérito perfeito que a gente vai ver agora, ali na tabela, é o tempo verbal no qual a ação foi finalizada, foi concluída. Então eu fazia o curso em janeiro, fazia o curso em junho, em dezembro eu finalizei. A ação foi concluída. Então vamos ver aqui o tempo pretérito perfeito. Então expressa um fato que já ocorreu e está perfeitamente acabado. Eu pesquei no rio, né? Então a gente já até viu aqui, né? E o imperfeito é a ação que vai se prolongar no tempo, ela não foi finalizada. E a gente tem o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito expressa um fato anterior a outro fato também passado, ou seja, são duas coisas que aconteceram no passado, só que uma é mais antiga do que a outra. Então, por exemplo, eu correra na esteira. Então eu vou colocar duas datas aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aí, quando a gente fala de tempos, a gente tem que colocar data, senão a gente não tem noção de quando foi que aconteceu. A gente tem que saber se foi no passado, no presente ou no futuro. Então, vamos colocar aqui. Colocar a data aqui, ó. Em fevereiro de 2015. Eu programara computador vou colocar uma data mais próxima aqui, em janeiro de 2018, eu programei computador. Por que que nesse primeiro exemplo aqui eu coloco programara e no segundo exemplo eu coloco programei? Porque aqui eu tenho duas datas. E essa data aqui, 2015, ela é mais antiga do que a data 2018. Então a data mais antiga eu vou usar o pretérito mais que perfeito, que é programar. Eu programara, tu programaras, ele programara. Nós programáramos, vós programareis, eles programaram. Ok? Então eu vou usar programara para uma data no passado. 2015 é no passado. Eu vou usar programei também para uma data no passado. Só que programar é sempre para a data que for mais antiga. No caso aqui é 2015. E programei, eu vou usar o pretérito perfeito para uma data mais atual. Então, faltando aqui. Então, pretérito mais que perfeito. Cantara. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Eu recorrera, tu recorreras, ele recorrera. Nós recorreramos, vós recorreres, eles recorreram. Repartira, tu repartiras, ele repartira. Nós repartiramos, vós repartireis, eles e elas repartiram. A gente vai ver aqui, ó, que o futuro do presente é o futuro da data atual, né? Então, por exemplo, expressa um fato que ocorrerá em um momento posterior à fala. Eu correrei na esteira da academia. Então, eu correrei, eu estou falando hoje, né? Vamos supor aqui, você está falando hoje, 9 de maio. Hoje você fala assim: eu correrei na esteira da academia. Então, essa ação de correr vai acontecer após essa data aqui, após esse momento que estamos falando agora. Por exemplo, vai ser amanhã, dia 10, que eu vou correr. Pode ser dia 11 do 5. Porque correrei tem que acontecer depois dessa data aqui, que é a data de hoje, 9 do 5. Então, vai ser dia 10 do 5 ou 15 do 5. Vai acontecer após o momento que eu anunciei que correrei.
Então eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Eu recorrerei, tu recorrerás, ele recorrerá, nós recorreremos, vós recorrereis, eles recorrerão. Eu repartirei, tu repartirás, ele repartirá, nós repartiremos, vós repartireis, eles repartirão. O futuro do pretérito, que vai expressar a ideia de uma ação futura que ocorreria desde que certa condição fosse cumprida. Então eu correria na esteira da academia se não estivesse com o joelho doendo. Então, a gente pode colocar duas datas aqui para a gente fazer uma análise. Então aqui, ó, vamos colocar duas datas aqui, colocar 2 meses aqui, março de 2018, agosto de 2020. Então, pessoal, essas duas datas aqui estão no passado. Datas no passado, né? Então, essas duas datas estão no passado, só que uma data é o futuro com relação à outra, né? Então, se falar aqui, ó, olha só, o momento da fala aqui, ó, qual é o momento da fala? O momento da fala aqui, ó, é março de 2018. Então lá em março de 2018 eu falei assim, em agosto de 2020 eu iniciaria a natação, se não houvesse a pandemia. Então esse iniciaria aqui é o futuro do pretérito. Por quê? Iniciaria aqui é o futuro do pretérito. Por quê? 2020 é uma data no pretérito, no passado. E 2018 também é no passado. Só que 2020 é o futuro desse pretérito aqui, 2018. Então, 2020 é futuro em relação a 2018. Ok? Mas 2018 também está no passado, então é o futuro do pretérito. 2020 é o futuro desse passado aqui de 2018. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Curtam, comentem, compartilhem. Qualquer dúvida, aqui está o meu e-mail, né? franciscoemilio.x@gmail.com. Vocês podem também me encontrar no Kawaii, né? Emílio Lopes. Podem me encontrar no TikTok também. E um abraço para vocês e até a próxima. Na próxima eu vou falar sobre o imperativo. Nos próximos vídeos falar de imperativo e de subjuntivo. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima. Curtam, comentem e compartilhem para acompanhar as próximas aulas. Obrigado.